Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sábado, dia 18 de janeiro, 9 horas da manhã. Este é um programa evangélico e cristão. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, sou um profeta de Deus, sou um pastor de almas, sou um canal do fluir de Deus para milhares e milhares de pessoas. E estou aqui hoje com um objetivo muito importante, que você aprenda a ouvir a voz de Deus. Nós vivemos no meio de uma sociedade extremamente confusa, desde uma diversidade de gêneros nas questões sexuais, uma divisão política, com tantos nós na nossa sociedade, que Paulo, há 2000 anos atrás, disse aos filipenses que nós tínhamos que ser um luzeiro no meio de uma geração corrupta. Então, isso que foi pré-anunciado é uma realidade até muito mais forte, intensa, profunda, de uma sociedade que agoniza no meio de tantos problemas, sejam eles econômicos, políticos ou sociais. Mas graças a Deus que há uma voz. Graças a Deus que há um homem de Deus nesta cidade que Deus chamou para estar no fronte de batalha, nas mídias, na televisão, nas rádios, para trazer o povo a uma realidade que talvez muitos desconheçam. Você sabe que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Só há felicidade numa nação quando a nação reconhece Jesus como o Senhor. Só há felicidade num Estado quando os seus governantes servem a Deus e não se intimidam por serem servos do Senhor, por serem servos do Senhor. Isso só existe quando uma família diz: Senhor Jesus, como disse Josué, eu e a minha casa servimos a Deus. Mas só existe realmente algo importante na vida se você, a quem Deus está falando agora, reconhecer a soberania de Jesus, entregar a sua vida a Deus, reconhecendo e dizendo com os lábios, crendo com o coração que Jesus é o Senhor. Se isto acontecer hoje neste programa, significa que você está ouvindo a voz de Deus. Eu estava, há 2 semanas atrás, vendo um filme muito interessante, chamado Os Dois Papas. E mostra nesse filme, de um diretor brasileiro, um momento muito curioso na história da Igreja Romana. Um Papa instituído, chamado Ratzinger, de origem alemã, que tinha sido da juventude hitleriana, e à beira da renúncia. Do outro lado, um cardeal argentino, que hoje é o Papa, né? Papa Francisco, e o Papa queria, naquela época cardeal, queria renunciar, e Ratzinger não deixou, porque disse: você será o próximo Papa. E no meio de um filme muito interessante, Jorge Bergoglio pergunta a Ratzinger: mas por que você quer renunciar? O Papa não pode renunciar. O que se passa com você? E ele disse: eu quero renunciar porque eu não ouço mais a voz de Deus. Era a razão mais verdadeira e mais profunda que avalizava a necessidade de renúncia, porque não ouvir a voz de Deus é andar perdido. É uma pessoa que não vê no meio de um tiroteio, é ser guiado por um cego para cair num abismo, é andar sem rumo, é andar sem norte, é andar sem esperança. Não ouvir a voz de Deus é dramático, porque existem duas vozes, dois reinos, luz e trevas.
Espírito Santo, espíritos malignos, Jesus e o diabo. Então, se você não aprende a ouvir a voz de Deus, com todo o respeito, eu lhe digo, certamente você vai ouvir outra voz, que vem do ocultismo, que vem das trevas, que vem com o objetivo de matar, roubar e destruir. Ouvir a voz de Deus é essencial para uma vida vitoriosa. Ouvir a voz de Deus é essencial, porque a voz de Deus vem da onde? Vem da palavra. Vem da palavra. Quer dizer que quando eu conheço a palavra, quando eu me engajo com a palavra, eu começo a entender e a ouvir a voz de Deus. Quando Ratzinger renunciou, ele disse, eu não ouço mais a voz de Deus. E lá está hoje no castelo de Gandolfo, esperando a partida para o lar eterno. Ele foi honesto e sincero. E eu quero lhe dizer que Deus fala ao meu coração, para que eu fale pelos meus lábios o que Ele tem como vontade boa, perfeita e agradável. Espero em Deus jamais dizer eu não ouço a voz de Deus, porque acabaria a minha vida. Você sabe que isso é tão importante, que a Bíblia fala de Samuel e de Eli. Diz a palavra do Senhor em 1 de Samuel, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado do sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, ao ponto de não poder ver, tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, e ele respondeu, eis-me aqui. Correu Eli e disse, eis-me aqui. Correu a Eli, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar, Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor. Ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi, ele disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel, vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. E ali veio o Senhor, esteve e chamou outras vezes, Samuel, Samuel, e este respondeu, fala, o teu servo ouve. Esta passagem é muito intrigante, mas também é instigante, é encorajadora. Um jovem, filho de Ana, que havia sido consagrado e dedicado ao sacerdócio profético, entregue nas mãos de um profeta, diz a Bíblia Sagrada que ele ainda Samuel não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Quer dizer que quando ele ouvia Deus falar, ele não tinha entendimento, não conhecia Deus nem a palavra, ele achava que era o profeta. Então, o Espírito está falando da tua vida. Quantas vezes Deus tem te falado? Quantas vezes o Espírito Santo tem usado a minha vida, tem usado a palavra da graça de Deus para falar profundamente ao teu coração e tu simplesmente estás perguntando a cartomante, o que é o meu futuro? Talvez Deus esteja falando hoje ao seu coração, como já falou anteriormente, e você esteja perguntando aos búzios, qual é a minha sorte? Ou ao mapa astral, ou ao horóscopo, ou aquele ocultista, ou aquela entidade, ou aquela
mescla de sincretismo religioso que tantas vezes leva a vida ao fundo do poço. Hoje Deus está te falando e você tem que dizer: fala, Senhor, que eu ouço. Para que isto seja uma realidade, diz a Bíblia que primeiro você tem que conhecer o Senhor e depois manifestar a palavra na tua vida. Como é que se conhece ao Senhor? Pela pregação. Tem que se pregar a palavra. Quando a palavra é pregada, a fé vem. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. E a palavra vem ungida, cheia, revestida do poder do Espírito Santo, inclina o coração, convence o pecador dos seus pecados, da justiça e do juízo de Deus, e a pessoa se rende, porque ela conheceu a Deus e a palavra lhe foi revelada. Eu sei que em muitos lugares a palavra não é revelada, ela é substituída por uma corrente, por óleo, por sal, e isto deixa as pessoas perdidas no deserto. Porque o único que salva, o único que liberta, o único que enche com o Espírito Santo, o único que dá vida é Jesus Cristo. Então tem que conhecer a Jesus. A palavra tem que lhe ser revelada. Você sabe que há uma pesquisa muito bem organizada por evangélicos americanos e terapeutas e psicólogos, que eles queriam saber qual era o engajamento que o povo de Deus, dos 8 aos 80 anos, tinham com a palavra. E foi feita uma pesquisa. E você sabe que os resultados desta pesquisa realmente são tremendos. Diz que se uma pessoa tiver contato e ler a palavra de Deus uma vez por semana, não tem nenhuma alteração de vida. A estatística da pesquisa diz: se ler 2, praticamente nada aconteceu. 3 vezes por semana, quando a palavra chega, quando se lê a palavra, quando se ouve a palavra, diz que começa como uma batida de coração, sabe aquele beat heart? Pip, pip, começa. Mas diz a pesquisa que quando se lê, recebe 4 vezes por semana a Bíblia Sagrada, que há uma subida tão grande na vida espiritual, na intimidade com Deus, faz tantas transformações. Olha, são percentuais altíssimos. Por exemplo, quando a pessoa se sente estagnada na vida, ela dá uma subida tão grande que 61% desse negativismo desaparece. Se a pessoa está em depressão, 51% sai. Se a pessoa está debaixo de um vício de alcoolismo ou compulsões sexuais, mais de 55% é anulado na sua vida. Se a pessoa não tem vontade de viver, diz que quando ela começa nessa estatística e a palavra lhe é revelada, ela aumenta a sua fé em 263%. E 230% mais ela se engaja com a obra de Deus. Foi por isso que Deus disse no livro de Samuel: é que Samuel ainda não conhecia Deus. Samuel ainda não tinha lhe sido revelada a palavra. Aqui estão 2 grandes mistérios: conhecer a Deus e ter a palavra revelada. Ora, onde eu conheço a Deus e onde eu tenho a palavra revelada? Na igreja evangélica Cristo Vive, por exemplo. Existem muitas denominações maravilhosas, muitos grandes pregadores maravilhosos, mas é onde a palavra é pregada, onde a graça de Deus é revelada. Paulo disse isto como apóstolo, escrevendo aos Gálatas: olha, você não pode abandonar a graça tão depressa para um outro evangelho como se houvesse outro evangelho. Ele diz: alguns que vos perturbam e deturpam a palavra de Cristo, mas se vindo um anjo ou um de nós prega um evangelho que vá além do que pregamos, seja anátema. Então você precisa de ter
esses dois pontos firmes na vida: conhecer a Deus e ouvir, ter contato, ser-lhe revelada a palavra. Graças a Deus que o nosso ministério não é um ministério de mercantilismo. O nosso ministério não faz comércio com o povo de Deus. A minha função como apóstolo e profeta do ministério é, primeiro, fazer as pessoas terem uma relação boa, íntima, familiar, conhecer os segredos de Deus, os decretos íntimos de Deus, ter intimidade com o Senhor, reconhecê-lo como único, como soberano, como cabeça, como a verdade e a vida. E isto é feito pelo contato e a revelação, o engajamento com a palavra. Fora disto, você vai ouvir Deus falar e você vai achar que os búzios é que têm a resposta, ou o mapa astral, ou a cigana, ou o altar do Gongá, ou a mesa branca de 3 pés, ou a mesa preta de 7 pés, ou o carteado. Você está ouvindo a voz de Deus porque a palavra lhe está sendo revelada. E sabe que quando o profeta, que já não via muito bem, que já estava envelhecido, já não ouvia muito a palavra, já não conhecia, quando Samuel foi dizer: Eli, você me chamou? Ele disse: não, não chamei. Ele nem teve a percepção que aquela voz era de Deus. Ele já estava na renúncia, como Ratzinger. Aí chamou segunda vez: Eli, Samuel, Samuel. Ele correu a Eli e disse: Eli, você me chamou? Ele disse: não, filho, vai te deitar. Terceira vez: Samuel, Samuel, Samuel. Você sabe que Deus tem te falado ao coração muitas vezes. E tu tens voltado as costas a Deus. Tu tens negado a palavra. Tu não tens tido um approach com a igreja de Jesus. Por isso, Deus fala e a pessoa é como se tivesse ouvidos mocos. Ela não consegue perceber que é Deus. Ela acha que as cartas são a mesma coisa, os búzios, a cartomante, a quiromante, o contato com os mortos, a consulta espiritista e ocultista, ou a oferenda a deuses estranhos e a divindades diabólicas. Até que Eli diz: espera aí, essa voz eu ouvi no passado tantas vezes. Então, quando Samuel veio, ele disse: filho, vai te deitar. E quando ouvires essa voz, diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Finalmente, as coisas se encaixaram. Finalmente, Samuel entendeu o seu chamado profético. Finalmente, ele estava capacitado em viver os melhores dias nesta terra. Finalmente, ele conhecia a intimidade de Deus. Tanto que a palavra do Senhor disse: veio o Senhor ali, esteve e chamou como das outras vezes. Ele disse: fala que o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual tudo o que eu ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Agora Samuel estava entendendo o feedback que Deus queria dele. Agora ele diz: Senhor, fala que o teu servo ouve. Eu sei que muita gente, até pessoas que já foram extremamente envolvidas com Deus, simplesmente por decisões equivocadas, por caminhos tortuosos, por algum tipo de circunstância negativa, deixaram de ouvir a voz de Deus. E quando não se ouve a voz de Deus, se ouve a voz do diabo. O Senhor está falando ao teu coração que você precisa de cuidar da tua saúde, das tuas finanças, da tua família, mas você precisa de cuidar de você na sua relação com Deus. Porque não era só estar no templo. Samuel estava no templo, mas não entendia Deus. A palavra não lhe fora revelada. Você sabe que nós recebemos muita gente no nosso ministério e diz: apóstolo, eu passei 20 anos, 30 anos num lugar que tinha uma placa com o nome de igreja, eu não conhecia nada, zero do que eu ouvi, e tive a vida transformada num dia em que eu ouvi a voz de Deus
neste altar. Então, meu amado, venha, porque o Senhor tem algo novo para a sua vida. Eu imagino Samuel, quando ele ouviu outra vez a voz de Deus e não precisou de recorrer ao velho profeta que estava quase cego e sem mais nenhuma revelação ou visão de Deus. Ele agora tinha uma relação perpendicular. Era Samuel e Deus. E Deus disse: Samuel, eu vou fazer um negócio muito forte nesta cidade, neste povo, nesta terra. Deus quer fazer algo na tua vida. Mas você tem que vir ao templo. Você tem que vir à casa do Pai. Você tem que vir aonde está o ajuntamento solene, onde estão as coisas santas. Porque na Igreja Evangélica Cristo Vivo, o altar é santo, a palavra é santa. Até as câmeras de televisão que estão aqui no meu estúdio são santas. Quem me ajuda aqui é santo. Os utensílios da casa de Deus, esta decoração toda que está aqui, isto aqui não é humano, isto é de Deus. Nós não temos uma arca, madeira com 2 anjinhos pintados, mas a presença da glória de Deus está neste ministério. E quando se abre a voz do altar, quem faz a repercussão, quem realmente e profundamente se manifesta, é a voz de Deus. E na voz de Deus não há confusão. A voz de Deus acalma o coração. A voz de Deus mostra a realidade. A voz de Deus diz: você não pode ficar nem um segundo mais sem se render a Deus e dizer: Senhor Jesus, eu me entrego, eu me rendo, é contigo que eu quero. Fala-me sempre, Deus, porque eu vou ouvir. Eu não vou fazer ouvidos de moco. Eu vou ouvir a tua voz. Então ouça agora o que Deus lhe fala por intermédio do profeta. Largue tudo, amado, e venha à Igreja Cristo Vive. Amanhã, 9 da manhã, 6 da tarde, teremos 2 grandes encontros aqui na Rua Maricá, 320, no bairro do Campinho, zona oeste do Rio de Janeiro. 9 horas da manhã, 6 da tarde. Nós temos parques de estacionamento seguros, temos uma grande catedral climatizada, temos um povo, olha, tremendo, que sabe ouvir a voz de Deus. E temos a manifestação de Deus na nossa igreja para a sua vida. Ela será a cidade refúgio da tua vida. E é aqui que coisas acontecerão, porque você participará de uma geração de conquistadores. Foque em Jesus Cristo. Esta é a minha igreja, este é meu pastor, esta é a minha doutrina, esta é a voz de Deus. Mão no arado e não volta atrás. Amém? Muito bem. Muito obrigado à minha equipe de televisão, sempre solícita, há tantos anos comigo. Obrigado ao meu diretor, Bispo José Carlos. Obrigado à família Ambrósio, Rodrigo Ambrósio e Fabiane Ambrósio, Turbomila e Vilemil Mesquita. Muito obrigado pelo vosso amor. E quero lembrar que amanhã, domingo, 8 da manhã, estaremos aqui na Band com o culto em sua casa. Olha que dia maravilhoso. Olha que momento tremendo Deus tinha preparado para você. Essa mudança, essa coisa de você se sentir um conquistador, um vencedor. Essa coisa de você não ouvir opiniões, mas ouvir a voz de Deus. Essa coisa de você rechaçar outra voz e dizer: não, é Jesus, é Jesus. Não vou titubear, andando em cima do muro. Ou é Deus ou é Baal. Se é Jesus, siga-o. Então, por tudo o que Deus fez neste programa, eu agora declaro a tua cura. Do alto da cabeça à planta dos pés. Você que tem Guillain-Barré, você que tem Parkinson, você que tem Alzheimer, você que tem delírio trêmulo, você que foi diagnosticado um câncer, um tumor, você que ficou cego, que agora você seja curado em nome de Jesus Cristo. Que o cego veja, o paralítico ande, o coxo salte, saia dessa cama, erga-se hoje e diga: eu vou viver os melhores dias da minha vida. Estás curado, sobrenaturalmente curado.
em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que este ano de 2020 seja o teu ano, aquele ano, e que este programa tenha sido tão forte em tua vida, tão forte, que você vai ligar para mim e vai dizer: apóstolo, minha vida mudou. Nunca mais diga estou cansado da vida. Porque quando você diz estou cansado da vida, seus neurônios, suas células começam a admitir que você não quer viver e começam a implodir. Aí vem depressão, angústia, medo e você não vive. Comece a dizer: eu creio, eu nasci para vencer, eu sou geração de conquistadores. Muito obrigado. Tremendo. Deus falou ao teu coração. Diga sempre, como disse Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Graça e paz. Bom final de semana. Aguardamos você.